Olá, este é mais um vídeo da série de vídeos referentes às dúvidas da disciplina de bases matemáticas, e aqui uma questão que envolve, na verdade, é como uma introdução à ideia de função, né? Diz a questão que o custo para azulejar qualquer parede quadrada com azulejos quadrados de 10 centímetros ou 0,1 metro de lado, sabendo que cada metro quadrado dos azulejos é vendido a R$ 32. Então nós temos que determinar aqui um custo, tá? Só que esse custo ele depende de alguma coisa aqui. Depende do preço do metro quadrado do azulejo. Ok, mas esse preço é dado, R$ 32, né? Para cada metro. Mas ele depende também do quê? Da metragem da parede, né? Pode ser a área em metros quadrados, pode ser o lado, porque se eu tiver o lado, então vamos chamar aqui, denotar por x a medida do lado, quer dizer, todos os lados têm a mesma medida por se tratar de uma parede quadrada, tá? Então esse meu custo vai depender, de certa forma, da medida do lado, do quadrado, a medida dos lados, que é a mesma em todos os lados. Perfeito? Por isso que a gente fala aqui numa função matemática, que se eu chamar, por exemplo, esse custo de C ou de Y, como você quiser, eu vou chamar de Y. Tá? Esse custo Y ele vai depender da medida x de cada lado do quadrado, e é a mesma medida. Então, a ideia aí é como relacionar essas duas variáveis. Não adianta querer determinar no problema aqui o custo exatamente, né? Um valor determinado, um valor conhecido, porque ele vai depender das dimensões da parede. E aqui ele fala em qualquer parede, qualquer uma que seja. Tá? Então, eu vou deixar como representante, né, da medida do lado dessa parede qualquer, x. X é uma variável que a gente chama aqui de variável independente, porque a gente pode mudar, pode alterar o quanto quiser aí o x, né, dentro de um certo intervalo, que é o seu domínio, tá, para poder determinar o y. Então, sabendo a medida do lado da parede, eu consigo achar o meu custo y. Perfeito? Mas como relacionar essa ideia aqui? Bom, o que eu percebo aqui é o seguinte: cada metro quadrado, e eu nem preciso saber quantos azulejos vão em cada metro quadrado, dá para calcular, se quiser aí, né, vão 100 azulejos, tá? Mas o que interessa é que cada metro quadrado dos azulejos custa R$ 32, tá? Agora, quanto vai me custar para essa parede aqui exatamente, já que eu não tenho a sua medida de lado, eu estou indicando por x, tá? A área do quadrado ela é dada pela multiplicação, né, de um lado pelo outro, pela medida do seu lado ao quadrado. Tá? Então, por exemplo, se eu determinar aqui, vamos pensar numa situação, área. Né? Pensando aliás, antes da área, vamos colocar aqui medida de lado. Se você tiver uma parede de 1 metro, né, de lado, tá? Aqui tudo em metro e metro quadrado. A área vai ser 1 que multiplica 1, vai ser 1 também. Se forem 2 metros, né, a medida do lado, 2 que multiplica 2, a área vai ser 4. Se forem 3 metros, eu estou pegando só valores inteiros aqui para facilitar o cálculo, só para isso. Tá? São 9 e assim por diante. A gente pode continuar aqui. Correto? Bom, só que isso vai ter uma relação aqui com o nosso y, com o nosso custo. Tá? Então, a medida de lado é o x. A área eu não preciso designar aqui nenhuma medida, mas se você quiser colocar aqui, é o x ao quadrado. Né? E o custo é o y. Perfeito? Então, vamos só separar aqui para não fazer confusão. Tá? A medida de lado aqui é o x. Tá? Por exemplo, se eu tiver 1 metro de lado, qual vai ser o meu custo? Vai ser 1 metro quadrado de área, R$ 32. Tá? Se forem 2 metros de lado, são 4 metros quadrados. Então, vai ser 32 que multiplica 4, ou 4 que multiplica 32. Se forem 3 metros quadrados, né, melhor. Se forem 3 metros de lado, serão 9 metros quadrados. Então, eu vou multiplicar
esse valor 32 por 9, e assim vai continuar. Perceba que qualquer valor x que eu pegue aqui para a medida de lado, a área vai ser x ao quadrado. E esse x ao quadrado é que vai multiplicar o valor 32, que é o custo por metro quadrado. Na primeira linha aqui eu tenho 32 vezes 1, olha lá, 1 é x ao quadrado. Na segunda linha eu tenho 32 vezes 4, esse 4 aqui, x ao quadrado. 32 vezes 9, 9 é o x ao quadrado. O 32 é fixo. Tá? Portanto, né, eu tenho aqui como resposta ao meu problema não um valor determinado, conhecido, mas uma relação matemática que me diz que o y, custo, vai ser igual a 32 que multiplica o x ao quadrado. Está aqui. Tá? Isso é um exemplo de uma função que a gente chama de função quadrática, função do segundo grau, e que se nós formos representar graficamente, isso vai gerar uma parábola. Vamos só aqui dar uma ideia, né? Não vai ser uma parábola completa, porque o x aqui é medida de lado, então a gente vai ter valores maiores que zero, então nosso eixo x está aqui, nosso eixo y está aqui, o y é o custo em reais, o x é a medida do lado da parede, ok? Nós vimos lá que se o x for igual a 1, o y vai ser 32, né? Se o x for igual a 2, o y vai ser 32 vezes 4, o quadrado do x, né? 4 vezes 32, 128. Se o x for 3, vai ser 32 vezes 9, que dá 288, e assim por diante, né? Podemos até pensar numa situação que se o x for zero, né, 0 metro quadrado, lógico, o custo vai ser zero também, que seria esse ponto aqui, né, 0,0. Tá? À medida que o x vai aumentando aqui, 1, 2, 3, tá? A gente não precisa usar a mesma escala no eixo y, tá? Eu vou tendo aqui, por exemplo, vamos considerar aqui, ó, 50, 100, 150, 200, 250, 300, só para localizar mais ou menos. Aqui eu não vou me preocupar muito com a precisão, mas é só para dar uma ideia. Se o x for igual a 1, tá, o y vai ser 32. Se aqui é 50, o 32 é mais ou menos aqui, né? Aí você obtém aqui esse ponto. Tá? Se o x for 2, o y é 128, aqui nós temos o 100, aqui o 150. 128 mais ou menos por aqui. Se obtém outro ponto. Se o x for igual a 3, 288. 288, vou colocar desse lado aqui para não atrapalhar. Aqui é o 200, 250, 300. 288 é por aqui. Olha aí, os pontos dá para a gente perceber, mesmo o gráfico não tendo aí muita precisão, eles não estão alinhados, né? E aí eu vou unir esses pontos, porque aí eu escolhi somente valores inteiros para facilitar o meu cálculo, a localização no gráfico, né? Mas a gente poderia pegar outras medidas aqui para x, tá? Então esse gráfico fica aqui com a forma do que a gente chama de uma parábola. Na verdade aqui é uma parte da parábola. Perfeito? Na verdade aqui é a metade exatamente da parábola. Tá certo? Então tá aí a ideia de uma função matemática, um exemplo, uma situação prática em que o resultado é uma função quadrática, uma função de segundo grau. É isso aí e até o próximo vídeo.